Boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui. E eu sou a Tanise Stein, escritora da Diversão em Letras, e eu gostaria muito que você que está nos acompanhando agora pudesse colocar aí no bate-papo, nos dizendo de qual cidade você está falando e compartilhe essa live com o maior número de pessoas, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é de extrema importância e estamos aqui com convidados muito especiais. Então, nós vamos falar aqui sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou no último 13 de julho 32 anos. Então, aqui, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma visão jurídica sobre a criança e o adolescente, e os aspectos acerca da infância e da adolescência. E para iniciar essa live, então, eu vou chamar aqui, né, apresentar os nossos convidados, e eu vou começar por ele, o Dr. Casé Fortes, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, integrante do grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia, escritor e palestrante sobre prevenção aos crimes de pedofilia. Boa noite, doutor Casé, e seja muito bem-vindo. Boa noite, Tanise, boa noite para todo mundo. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com você esse assunto fundamental e eu estou às ordens. Eu vou continuar as apresentações, então, e vou falar sobre a nossa Cláudia Camargo, nossa advogada que está aqui conosco. Ela é advogada pós-graduada em Direito Processual Civil, educadora de adolescente aprendiz e presidente da Comissão OAB Vai à Escola de Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Boa noite, Tanise. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês para falar de um assunto tão importante e tão necessário. Eu espero que seja uma noite proveitosa e de muita troca de informações e conhecimento. Para continuar as apresentações, então eu vou chamar aqui a Neide Lunas, ela que é amiga, escritora de livros infantis, jornalista e educadora infantil, palestrante do projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, e contadora de histórias, além de ser locutora e programadora de rádio. Neide, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Tanise. Boa noite, Cláudia, doutor Casé. Boa noite, queridos e queridas que estão aí nos assistindo, que virão também nos assistir. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez com você, Tanise, e compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido nessa caminhada, né, de prevenção, de proteção às nossas crianças. Realmente é um prazer poder estar aqui. Então, nós vamos dar início com essa live, com esse bate-papo, perguntando ao Dr. Casé uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando todos nós que estamos aqui nessa live, nós trabalhamos, né, em prol da infância, da defesa da infância e da juventude, e nós trabalhamos muito num mês chamado Maio, né, que tem uma campanha nacional chamada Maio Laranja, e eu gostaria de perguntar para o Dr. Casé como que o senhor considera essa movimentação do Maio Laranja e quais os resultados dessa movimentação dentro do judiciário? O que o senhor pode falar para a gente acerca disso? Boa noite, gente, de novo, para todos os amigos que estão aqui participando e ouvindo a gente também. Olha, o Maio Laranja é um marco, né, que procura ressaltar a necessidade de defesa da criança e do adolescente contra os crimes sexuais. No mês de maio, nós temos várias datas importantes. Temos o 25 de maio, que é o Dia da Adoção, temos 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e agora, com a Lei Henri Borel, a gente tem o dia 3 de maio, que foi estabelecido como sendo o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e o Adolescente, violência familiar, principalmente. Em homenagem, a lei tem o nome em homenagem ao Henri Borel,
aquele garoto que foi assassinado no Rio de Janeiro, né? E tem 2 pessoas sendo julgadas por esse crime, o namorado da mãe e a própria mãe. E ele deu origem até a uma lei muito importante que entrou em vigor recentemente, né? Mas o Maio Laranja, ele é um marco para manifestação de vários movimentos que existem em prol da defesa através da prevenção e através do enfrentamento aos crimes de pedofilia, que são justamente os crimes de abuso e exploração sexual quando cometidos contra a criança e o adolescente. Existem vários movimentos ou campanhas, todos eles igualmente importantes, todos eles excelentes dentro daquilo que se propõe, né? A gente tem o Faça Bonito, que tem aquela florzinha, né? Temos Todos contra a Pedofilia, que vem desde 2008, surgiu no âmbito da CPI da pedofilia. Temos Proteja Nossas Crianças e tantas outras campanhas, inclusive fora do Brasil, tem muitas, né? E tudo isso é muito importante para que nós tenhamos essa data que ressalta essa necessidade desse trabalho de prevenção, principalmente, e de combate. Mas é claro que é preciso que nós continuemos com esse trabalho ao longo de todo o ano. E, de fato, temos continuado. Eu, da minha parte, além do trabalho normal aqui no Ministério Público, que inclui, né, os atos judiciais e extrajudiciais de defesa dos interesses da criança no âmbito da minha comarca, né, também faço muitas palestras em diversos locais toda semana. Hoje mesmo já fiz uma, mais cedo. E o que a gente vê de resultado, o mais palpável, sem dúvida, é social. Ou seja, nós vemos que hoje em dia tratar desse assunto não é mais um tabu, né? As pessoas conseguem falar disso com mais liberdade, as pessoas têm mais abertura para chegar perante uma autoridade, falar disso. No âmbito legislativo, nós temos visto melhorias em algumas leis. A própria lei Henri Borel é uma prova disso, porque ela compreende todo tipo de violência, inclusive a violência sexual contra a criança e adolescente. E também a conscientização das pessoas quanto à necessidade de denunciar, de falar a respeito do assunto. Falar por 2 motivos. O primeiro motivo é a denúncia propriamente dita, ou seja, relatar os casos de que venha a ter conhecimento para que eles possam ser tratados. Tratados, eu quero me referir ao atendimento, ao acolhimento à vítima, ao tratamento da vítima e, evidentemente, também a punição do autor, do culpado de crimes dessa natureza. Né? E também tem um outro aspecto que eu gosto de ressaltar, que principalmente dentro do movimento Todos contra a Pedofilia, que é o seguinte: quando a gente se manifesta de forma ostensiva a favor da criança, deixando claro que nós estamos atentos, deixando claro que nós estamos dispostos a protegê-las, né, nós estamos automaticamente inibindo a ação do criminoso, do abusador sexual, do explorador sexual. Porque uma coisa eu tenho certeza, quando me perguntam assim, como é que é o perfil do criminoso pedófilo, eu sinceramente não sei como responder com honestidade e exatidão, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser rico, pode ser pobre, pode morar na favela ou numa mansão. Mas todos eles têm em comum, com certeza, a covardia, né? A falta de escrúpulos. E essas pessoas, por serem covardes, ao notarem que o seu alvo está bem protegido, está bem vigiado, isso inibe a ação delas, né? Ou seja, quando você coloca lá uma camisa igual a Neide está usando aí, Todos contra a Pedofilia, ou Faça Bonito, ou Proteja Nossas Crianças, ou cola um adesivo, ou faz uma manifestação, ou faz uma caminhada, como a gente faz aqui em Divinópolis, com milhares de pessoas, tá? Você está deixando claro para a sociedade, para o Estado,
para as famílias de que há o interesse grande da sociedade em si na defesa das crianças e que nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para protegê-las, né? Essa manifestação é fundamental. Ela é uma manifestação de prevenção, de proteção, né? A prevenção se faz, portanto, com a nossa manifestação ostensiva de proteção e também, é claro, com informação, com educação útil. O resultado dessa prevenção talvez não seja tão palpável. A gente não tem estatísticas do que não aconteceu. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos fatos criminosos deixaram de ocorrer porque pessoas interessadas, corajosas, pessoas boas, como eu acredito que são a maioria, se manifestaram de alguma forma e inibiram a ação do criminoso. Então, Doutor acho muito Cazé, importante desculpa, acho muito importante essas nossas manifestações, especialmente nas datas definidas por lei, mas sempre. Doutor Cazé, queria lhe perguntar algo. O senhor já se deparou, por exemplo, nós todos aqui trabalhamos com prevenção, né? Cada um de uma forma, mas nós trabalhamos com a prevenção nas escolas, diretamente com as crianças. Em algum momento o senhor já se deparou com os resultados dessas prevenções, principalmente nas escolas, com crianças que foram alertadas? Por exemplo, nós tivemos uma queda drástica, né, nos números de denúncia entre 2020 e 2021 por conta da pandemia, e a gente soube logo no início, né, que as aulas voltaram, que as escolas voltaram, o número de crianças denunciando. E o senhor acha que esse movimento do Maio Laranja, não só do Maio Laranja, porque, por exemplo, para nós 4 aqui, Maio Laranja é todo dia é laranja, mas o senhor consegue perceber essa diferença dessas questões dentro da escola, como um resultado, por exemplo, nas denúncias, nas crianças compreendendo mais? O que o senhor pode falar de prevenção nesse sentido? Com certeza, eu já experimentei várias vezes esse resultado de perto, ou seja, locais onde, por exemplo, eu fiz uma palestra e em seguida nós tivemos pessoas que vieram a fazer denúncias, né? Também tem um caso até que eu relatei no meu livro, foi interessante. Um amigo meu que estava usando uma camisa que eu dei para ele dessa Todos contra a Pedofilia, e ele estava numa pescaria. E ele entrou num bar onde existia prostituição. Prostituição em geral, inclusive de adolescentes, né? E pelo simples fato dele chegar lá usando essa camisa, várias pessoas notaram a presença dele, notaram o que estava escrito ali, e alguns se retiraram. O dono do bar já ficou constrangido com aquilo ali, ou seja, todo mundo foi lembrado de que tinha ali uma pessoa que estava atenta à exploração sexual de menores que estava sendo praticada naquele local, né? Isso sem contar no que a gente vê em estatísticas, né? As estatísticas mostram o aumento do número de notificações, que historicamente é baixo, fica abaixo do que imaginamos que de fato aconteça. Não dá para a gente saber quantos por cento é denunciado, quanto não é, porque nós não sabemos o número total, né? Não teria lógica isso. Mas sabemos que o que é denunciado é bem abaixo do que de fato acontece, mas também sabemos que essas manifestações aumentam quando se fala a respeito do assunto, quando se leva informação de diversas formas, né? Através de uma palestra, de um seminário, através de uma live, como a gente está fazendo, né? Através de livros. Aqui eu estou com o seu, aqui, ó, uma ótima maneira de alertar. Inclusive, é muito importante a existência de livros dessa natureza, porque é muito difícil falar com crianças a respeito desse assunto sem causar, sem ofender, né?
Então, todos esses meios lícitos são importantes para a prevenção e geram, sim, resultados palpáveis. Respondendo diretamente a sua pergunta, sim, eu já percebi de perto que tem resultado a nossa fala, a minha, a sua, a da Neide, a da Cláudia, de todo mundo que se dispõe a falar a respeito desse assunto, né, a produzir. Recentemente eu tive em Uberlândia, Prata e Araguari, no Triângulo Mineiro. Né? E a gente vê que os locais onde a gente ia falar estavam lotados. E não foi a primeira vez que eu tive lá, já foi, não sei se foi a quarta ou quinta vez. Cada vez que a gente vai, tem mais gente para ouvir a respeito desse assunto, interessado em proteger os seus filhos e os filhos de todos em geral, porque toda criança interessa a todo mundo. Né? A gente não pode pensar só no seu ali, a gente tem que pensar que a criança e o adolescente são o maior tesouro de uma nação. Depois de Deus não tem nada mais importante do que criança. E eu não estou falando isso de graça, isso é óbvio, todo mundo sabe. Eu costumo falar que até os bichos sabem disso. Quem já mexeu com a galinha choca sabe o que eu estou falando. Né? E isso também está em todos os preceitos religiosos, sociais, morais e na Constituição brasileira. Não posso deixar de falar. Hoje eu falei um tantão sobre isso e vou falar mais uma vez. A única vez que a Constituição brasileira, nossa lei mais importante, nossa lei maior, usa a expressão absoluta prioridade, é para se referir à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E há uma referência específica a protegê-las contra toda forma de negligência, opressão e violência. Que é justamente o que muita gente, como vocês, e muita gente que está ouvindo a gente, cada pessoa da forma que pode, tem feito. Eu acredito sinceramente que, embora existam, sim, muitos criminosos, muitas pessoas inescrupulosas, assim como existem pessoas indiferentes, existe uma grande maioria de pessoas interessadas e que estão dispostas a fazer aquilo que está ao alcance delas para proteger as nossas crianças. Acho que a Cláudia tem uma pergunta aí para fazer. Pode falar, doutora. Oi, Cláudia. Doutor Cazé, na verdade, é uma pergunta do Wilson Domingues, ele está aqui com a gente na live, e ele me ligou antes da live pedindo para fazer essa pergunta. Ele assiste sempre as suas lives, né? Quando o doutor fala sobre o assunto, e ele disse que uma coisa chamou a atenção. Em uma das suas falas, o doutor comentou um caso de uma menina que era obrigada a fazer sexo oral com o pai. E na audiência, ela questionou se isso não era normal, né? Se todas as crianças não faziam isso com os pais. E isso chamou muita atenção dele. E a questão que ele quer saber é que o doutor até falou, como que fica essa criança? E aí ele perguntou como fica essa criança, mas como ela será na vida adulta? Quais os impactos que essa situação de abuso, ainda que ela não entenda que seja um abuso, vai trazer para ela na vida futura? Isso realmente aconteceu, tem muitos anos, me deixou muito espantado, e eu uso como exemplo esse e outros parecidos da necessidade de que uma das informações que nós venhamos a passar como forma de proteção é como reconhecer uma criança que está passando por uma situação de abuso, que está passando por uma situação de exploração. Nós temos que estar atentos e muitas vezes reconhecer, porque a criança dificilmente vai falar com a gente. Ela não vai falar porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela não entende o que está acontecendo, como nesse caso, ou às vezes até por um motivo pior, que é um bebê que ainda nem fala, porque isso acontece muito também, infelizmente. Né? O que vem a acontecer com uma criança, a sequela ou as sequelas que podem ocorrer
com uma criança que sofreu abuso dessa natureza ou de outra, menos ou mais grave, todos são gravíssimos, no final das contas, eu posso responder assim, empiricamente, porque acho que é uma questão que envolve mais outras áreas de conhecimento, por exemplo, a psicologia. Mas o que eu tenho notado, porque já há muitos anos, né, nesse assunto, é que eu sei, por exemplo, de caso de uma menina que sofreu abuso e isso realmente acabou com a vida dela. Hoje ela é uma jovem, não estou evidentemente citando nomes nem nada, mas eu sei que ela é uma jovem extremamente problemática, com todo tipo de problema que você possa pensar, de droga, de violência, de promiscuidade, né? Muitas das pessoas que se entregam à prostituição passaram por abuso na infância. Nós vemos aí casos famosos, por exemplo, quem leu aí livros da Elise Matsunaga, aquela assassina do marido, né? Ela sofreu abuso sexual e isso foi fator determinante para que se tornasse prostituta. Claro que também temos e também conheço casos que são exatamente o contrário. Pessoas que passaram por isso, mas conseguiram superar. Alguns têm uma vida perfeitamente normal, outros até mais do que isso, se tornaram ativistas para também proteger outras crianças, né? Conheço exemplos assim, alguns até contam esse fato, outros não. E temos que respeitar, claro, as opções de cada um. Mas eu não sei se existe uma regra psicológica quanto a isso. Me parece que depende muito da índole de cada um, das inclinações de cada um, da capacidade e da resiliência de cada um, né? Mas já vi várias situações. Agora, também tem aquele abusador que, quando é preso, a primeira coisa que ele faz é falar: porque eu sofri isso na infância. Estou repetindo. Pode até ser verdade, mas isso, no meu entender, não diminui em nada a antioidicidade, ou seja, a culpabilidade do sujeito que praticou o crime, né? Não justifica, pelo contrário, uma pessoa de boa índole que tenha sofrido esse tipo de coisa deveria entender melhor o mal que isso causa e jamais praticar em outra pessoa. Se ele faz isso, demonstra por si só uma índole que não é boa, né? Então, bem, resumindo, acho que depende de vários fatores, depende como foi esse abuso, depende das características pessoais, né, daquela vítima, depende da maneira como ela foi acolhida. O que nós podemos fazer é tentar reconhecer esses casos o mais cedo possível e tratar deles mais cedo e da melhor forma possível. Isso é uma das coisas que eu estava falando hoje de manhã e na parte da tarde, né, com vários agentes públicos, prefeitos, secretários, etc., que nós temos que colocar na prática aquele preceito constitucional de prioridade absoluta para a criança e o adolescente. Ou seja, temos que dar meios para que vítimas de violência em geral, especialmente violência sexual, sejam acolhidas e tratadas corretamente. Claro que eu sou promotor, minha especialidade é direito penal, eu gosto de ver bandido na cadeia. Mas isso não é o principal, não. Isso está ao lado e talvez tão importante quanto, ou menos importante um pouco, do que tratar da vítima. Nós não podemos deixar desamparado. Eu vi isso muitas vezes, a pessoa que vem aqui fazer uma denúncia e ela está interessada na punição, e eu concordo com isso, mas sem jamais esquecer de que nós temos que trabalhar o positivo. Ou seja, olhar para a vítima, cuidar dela, para que ela possa superar e não venha a ser destruída, né, por um fato desses que é perfeitamente capaz de obter esse resultado. Né? Como eu disse no começo, eu vi isso acontecer. Né? A menina realmente se tornou uma pessoa extremamente ruim para ela própria, em primeiro lugar. Né? Porque talvez tenha perdido a autoestima, porque
talvez, não sei, tem vários fatores. No meu livro eu cheguei a citar um outro livro do Dr. Raimundo Lippe, que é um médico de Belo Horizonte, que chegou a fazer uma denúncia da correlação entre a automutilação e o autoextermínio e a falta de acolhimento, de atendimento a vítimas de violência sexual, né? Ou seja, tem uma parte lá que fala assim, a pessoa fala, eu valho tão pouco que uma pessoa fez isso comigo e está solta aí, não está acontecendo nada. Então, não se trata de vingança, trata-se de justiça, de equilíbrio, de mostrar para os outros que você não pode impunemente fazer um abuso com uma criança pequena, né, uma covardia enorme, como nós vemos muitas vezes acontecer, né? São atos, por natureza, muito covardes, por isso nos revoltam tanto. Eu sempre costumo mudar só um pouquinho de assunto até dessa questão aí. Esses fatos, embora eu os conheça há muitos anos, né, no movimento contra a pedofilia são quase 15 anos, como promotor de justiça, 31 anos. E eu continuo com a mesma indignação do primeiro momento. E trabalho, porque a princípio não é indignação, não. Eu tenho que ser sincero, é raiva pura. Que a gente tem que ressignificar, porque raiva é uma coisa ruim, mas é inevitável. A gente tem que ressignificar essa raiva e transformá-la numa coisa útil. Né? Aprendi isso com o padre Fábio de Mello. Ele que fala, são sentimentos precários, a gente não tem como evitar. Eu não tenho como evitar a raiva que eu fico de uma pessoa que pratica uma covardia com a criança. Mas eu não quero guardar raiva em mim. A gente tem que pegar e transformar essa raiva em energia útil, que eu chamo de indignação. Né? A indignação é útil. Doutor Cazé, gostaria de lhe questionar a respeito, né? O senhor falou aí de algumas leis importantes, né? Que o ECA, na verdade, é uma lei que é exemplo, né, no mundo todo, como uma das melhores leis aí de cuidado e proteção à infância e adolescência. E nós vamos estar falando numa live aí na próxima quinta-feira sobre essas novas leis, né, que foram instituídas aqui. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a lei da escuta. O senhor acabou de falar aí de acolhimento à vítima, né, do nosso trabalho de acolhimento, de ajuda, de auxílio de fato. Eu creio que durante essa live ainda nós vamos falar depois dos sinais, das consequências do abuso sexual, né, nesse âmbito um pouco mais psicológico e emocional da vítima, mas eu gostaria de saber, né, do senhor essa questão da lei, dessa lei da escuta. Como que o senhor vê nesse aspecto jurídico? Ela está sendo ampliada, a gente sabe que o ECA e todas as leis demoram algum tempo para que a gente realmente consiga efetivar todas, e é uma construção, né, dia após dia, trabalho de formiguinha. Mas como que o senhor está vendo isso nesse aspecto, assim, mais jurídico mesmo? O senhor tem visto isso sendo ampliado, está sendo respeitada essa lei, né? O que que o senhor tem a nos falar sobre ela? E eu sei também que está estourando seu tempo aqui conosco, então o senhor fica na liberdade também de fechar essa pergunta, se o senhor quiser precisar sair, a gente vai ficar triste, mas a gente entende, né, que o senhor tem um outro compromisso, e desde já agradecemos aí a sua atenção. Eu agradeço muito a compreensão. Realmente hoje o dia está complicado. Mas, voltando aqui ao assunto, hoje até usei esse mesmo exemplo. Meu pai diz que a lei é uma receita, né? E a gente, para fazer uma receita, precisa dos ingredientes. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma excelente receita. Eu acho que a parte que eu gosto menos, a parte que eu tenho mais críticas, é a parte que trata dos atos infracionais. Mas fora isso, ele é uma lei realmente muito boa, abrangente, pega e fala de tudo que precisa falar, fala bem, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, mas mesmo com aí
32 anos da promulgação do Estatuto Criança e Adolescente, que completou agora dia 13 de julho, né? A gente ainda vê que a infraestrutura para a correta aplicação do Estatuto está longe de ser ideal. E varia muito também no país todo, né? Nós temos coisas muito boas em determinados lugares e temos falta total em outros lugares. Da mesma forma, vou falar, se me permitir, de duas leis recentes que estão diretamente ligadas entre si e ao Estatuto. A lei do depoimento especial, que você perguntou, e a lei do Henri Borel, né? A lei do depoimento especial é ótima, muito boa mesmo, mas ela também precisa de uma infraestrutura para ser aplicada, porque se lá está explicitado o meio de se ouvir uma criança em juízo, é o depoimento especial, né, com o mínimo de dano possível, ou ouvi-la sem revitimizá-la e, ao mesmo tempo, conseguir uma boa prova, para que se faça isso é preciso uma sala especial, é preciso uma aparelhagem de som, microfone, é preciso profissional de assistência social ou de psicologia para atender. Por acaso, na comarca de Divinópolis, nós temos isso funcionando. Parabéns aos funcionários que trabalham com isso, se estiverem nos ouvindo agora, que fazem esse trabalho bem, né? Mas eu sei que é uma raridade ainda, e a lei é de 2017. Né? Então já poderíamos ter mais. Não sei como é que está no geral do país, mas eu sei que conheço poucos lugares que já têm a infraestrutura necessária para o depoimento especial, ou mesmo para a escuta especializada, que é mais simples, né? Mas, de qualquer forma, o que é feito, o que é proposto nessa lei é muito bom e tem uma história antiga, né? Começou lá no Rio Grande do Sul, né, com o juiz doutor Daltoé. Você sabe da história, né, Tanise, aí na tua terra. Eu lembro que muitos anos atrás eu ouvi palestras dele falando, chamava-se então depoimento sem dano, ou depoimento de dano reduzido, né, e eles tentavam proporcionar um ambiente menos agressivo e mais produtivo para se ouvir uma vítima, uma criança vítima, um adolescente vítima, ou mesmo testemunha, né? Eu mesmo, juntamente com colegas do Poder Judiciário, já fizemos coisas parecidas, arremedos de depoimento sem dano ou dano reduzido muito antes dessa lei. Esse caso mesmo que foi citado aí, nós tínhamos convidado e participou da audiência uma psicóloga. Não tinha previsão legal para isso. Nós convidamos para que ela acompanhasse aquela criança que ia depor sobre um assunto tão pesado. Criança essa que nos surpreendeu a todos, depondo de uma forma tão natural sobre aquilo, porque ela achava que era uma coisa comum, né? Mas isso já era um dano. Isso já demonstrava um trauma, né? Temos agora a lei Henri Borel, que entrou em vigor, se eu não me engano, foi dia 10 de julho. Né? Eu lembro que eu fiz uma palestra no primeiro dia útil que ela entrou em vigor, já falando um pouco dela. Até a gente fala do que lê e do que interpreta, porque é muito cedo, vamos ver como é que ela vai se desenvolver, toda a lei é assim, mas espero que se desenvolva bem, porque ela traz mecanismos muito bons. A gente pode falar de uma forma bem coloquial, assim, para facilitar o entendimento, que a lei Henri Borel é como se fosse uma lei Maria da Penha voltada para criança e para adolescente, né? Mas ela não é só isso, ela tem outros dispositivos ali. Ela criou, por exemplo, para o Conselho Tutelar, mais 8 atribuições. Já tinha ali no artigo 136 do Estatuto, 12, mais 8 foram colocadas ali, né? Permitiu, deu mais liberdade ao Conselho Tutelar de acionar o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, de uma forma mais direta. Mas para tudo isso é preciso também, por exemplo, a capacitação dos conselhos tutelares. Isso é uma coisa que eu estava falando hoje com os agentes públicos, né? Respeitar a prioridade absoluta para criança e adolescente é investir na rede de atendimento.
Por exemplo, capacitando o Conselho Tutelar, por exemplo, proporcionando meios para a aplicação do depoimento sem dano, do depoimento especial, né, da oitiva especializada, né? Isso entre outras tantas medidas que a gente deve ter de fortalecimento dessa rede de atendimento à criança e adolescente, que está bem delineada no Estatuto da Criança e Adolescente e em outras leis também, mas que só vai surtir efeito na medida em que for, de fato, concretizada com protocolos, com capacitações, com organização de fluxos de atendimento e, às vezes, com recursos materiais, claro, também, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente continua sendo uma lei boa, ele mereceu, ao longo desses 32 anos, alguns complementos, alguns reparos. Tive a honra de participar de um deles, que foi a lei da pornografia infantil, que incluiu lá os crimes de pornografia infantil. Agora teve modificações com a lei do depoimento especial e teve modificações também com a lei Henri Borel. Inclusive, uma ação que era uma infração administrativa, ainda está no Estatuto da Criança e Adolescente, a infração administrativa daquela pessoa da área de saúde ou da área de educação, eu estou resumindo o artigo, tá? Que tinha conhecimento de ameaça ou de fato violência, de suspeita ou de fato violência contra a criança e adolescente e deixava de comunicar, ela respondia por uma infração administrativa. Com a lei Henri Borel, qualquer pessoa, independente de ser da área de educação ou de saúde, qualquer pessoa que tenha conhecimento de violência contra a criança e adolescente e se omitir, responderá por um crime autônomo, um novo crime que foi criado por essa lei. Né? Isso é relevante, inclusive porque não é só a ameaça de crime que a lei criou, mas ela criou, inclusive, incentivos para a denúncia. Incentivos esses que ainda não estão especificados, que vão ficar a cargo de outras leis, né? Mas está proposto já na lei Henri Borel, está valendo, está em vigor. Né? A pessoa que denunciar a violência contra criança e adolescente deve ser premiada de alguma forma, digamos assim. Isso está lá na lei. Né? E aquela que se omitir, podendo fazer a denúncia, cometerá crime. São avanços significativos, porque, de fato, isso é uma coisa que sempre foi falada por muitas pessoas, inclusive por mim e por vocês. Né? A pessoa que se cala, ela também violenta. A pessoa que pode fazer alguma coisa e não faz, que se omite, ela está participando do crime. Principalmente se ela for alguém que tem obrigação com aquela criança direta, como, por exemplo, o pai, uma mãe, um cuidador. Né? Mas mesmo que não seja, também estará cometendo crime, dependendo da situação ali em que ela se encontra, de ter conhecimento disso e não fazer nada. Então, resumindo, né, que eu também já vou me despedir, sim, nós temos avanços, temos um caminho muito longo a percorrer, mesmo com as leis que já existem. É claro que elas precisam ser trabalhadas, interpretadas, vai sair jurisprudência, e elas precisam ser colocadas em prática. Aquele artigo 227 tão bonito lá da Constituição, que fala prioridade absoluta para os direitos de criança e adolescente, dever da Estado, família, sociedade, etc., tem que deixar de ser só um artigo e virar uma realidade. Porque, mesmo com o tempo todo que ele tem de vigor, ainda não é, para muitos, prioridade garantir direitos de crianças e adolescentes. Hoje eu falei isso, vou repetir aqui para vocês para já finalizar também. Qualquer administrador que toma qualquer decisão, ou faz qualquer planejamento no seu âmbito, seja ele estadual, federal ou municipal, tem que lembrar que a prioridade do trabalho dele
é garantir os direitos da criança e do adolescente. Ele tem que pensar sempre na criança e no adolescente. Pensar, claro, de uma forma justa. Não estou dizendo que criança tem que ser só direito, não. Né? Tem que ter, inclusive, para os adolescentes, por exemplo, autores de ato infracional, tem que ter punições proporcionais. O nosso Estatuto Criança e Adolescente, na área infracional, eu o considero desproporcional. Por exemplo, um adolescente que pratica um homicídio com requinte de crueldade, como se costuma dizer, né, repetindo lá os termos do Código Penal, né, ele pode vir a ficar menos tempo do que um adolescente que cometeu um delito menos grave. Isso não acho que seja justo, porque não é proporcional. Esse é o reparo maior que eu faço ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas, sim, essas leis trouxeram avanços, mas precisamos de mais. Mas precisamos, acima de tudo, que o que já existe estabelecido em lei seja colocado em prática. Que haja a vontade política. E política eu estou falando não partidária. Vontade política é a vontade do administrador de realizar os direitos da criança e do adolescente. Acho que essa deve ser a nossa luta. Claro, vamos continuar sempre, não tem como parar. Acho que se Deus pegou e esfregou na minha cara, assim, um tanto de coisa, é porque a gente tem que fazer alguma coisa. Não é para eu ficar parado diante disso e não vou. Mas um trabalho que tem que ser de todos nós é esse, é querer e exigir e buscar. Se nós conseguíssemos colocar em excelente prática as leis que já existem, isso já seria uma maravilha, né? Mas eu tenho fé que vai melhorar, sim. A maioria das pessoas é boa e a prova disso é vocês que estão aqui e assistindo a gente. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade de participar e realmente eu vou pedir licença. Vou sair. Hoje eu comecei cedo e ainda tenho umas coisinhas para fazer, né? Mas eu vou aqui continuar fazendo e vou num compromisso, mas enquanto eu estiver aqui, vou até continuar assistindo, tá? E um abraço para todos, muito obrigado e estou à disposição. Quando vocês forem fazer a live, não esqueça de me avisar, por favor, que eu sou meio distraído assim, mas eu vou lá assistir. Gente, boa noite, fiquem com Deus.